Guarda-me, ó Deus, tu és o meu refúgio, minha herança. Outro bem não possuo, senão somente a ti, Jesus. Outro bem não possuo, senão somente a ti, Jesus. Tu és minha porção, tu és minha porção, minha herança, meu cálice. Tu és minha porção, minha herança, meu cálice. Guarda-me, ó Deus, tu és o meu refúgio, minha herança. Guarda-me, ó Deus, tu és o meu refúgio, minha herança. Outro bem não possuo, senão somente a ti, Jesus. Outro bem não possuo, senão somente a ti, Jesus. Tu és minha porção, tu és minha porção, minha herança, meu cálice. Tu és minha porção, minha herança, meu cálice. Tu és minha porção, minha herança, meu cálice. Tu és minha porção. Começa agora pela Rádio Estrela do Oriente. Entrevistas, debates, a informação verdade para você ouvinte. Apresentação, Missionário Valdo Andrade. Participe com a gente. Envie suas perguntas. 35 997 19 4583. Bom dia, Brasil, bom dia, Carmo de Minas, bom dia a você que está nos acompanhando em todo o território nacional, a você que está aí na zona rural, você que está em São Lourenço, você que está nos acompanhando pelo aplicativo, pelo site, bom dia para vocês, uma ótima manhã para todos que estão conosco, uma ótima manhã, uma manhã abençoada e maravilhosa para você. Estamos nessa manhã sábado, hoje 14/9/2019, juntos, né? Estou aqui com a doutora Tamires, tá bom? E ainda vamos estar falando aí, tirando suas dúvidas, enfim, nós vamos estar trazendo informações para você, tá bom? E você vai conhecer quem é a doutora Camila, a doutora Tamires, será bênção. Então fica por aí, você pode enviar, claro, você pode estar enviando para nós aqui a sua pergunta, tá bom? Aí a doutora vai estar respondendo para você, tá bom? Na medida possível, atendendo você com certeza com o maior carinho. Então, um bom dia para todos que estão conosco. Doutora Tamires, bom dia. Bom dia, Valdo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade, né, de dar essa entrevista. Nada, a gente que agradece pelo seu carinho, por estar conosco aqui nessa manhã. E que nessa manhã você venha tirar dúvida, né? E fala um pouquinho quem é a doutora Tamires, né? Vamos. Então, eu iniciei a minha carreira lá em São Lourenço
E lá eu atendi em diversos consultórios e após eu ter me casado, eu vim morar aqui na cidade de Carmo de Minas, então me criou a vontade, o desejo de abrir o meu consultório aqui na cidade. Então eu abri o meu consultório ali no centro e eu venho trazendo para todos os Os carmenses, né? os carmenses, uma nova oportunidade de odontologia, um novo conceito, tudo que tem de mais atual na odontologia. Muito bem, então para você estar entendendo aí, conhecendo um pouquinho mais do trabalho da doutora, nós vamos estar aqui. Você pode fazer pergunta para nós, você que está fora de Carmo de Minas, São Lourenço, você que está também nos acompanhando nos demais localidades, né? Estados, enfim, você fica à vontade. Quero mandar um bom dia aí para todos que estão acompanhando, como a Cíntia Duda, né? Cíntia Duda, também a Mari, Lucimauro Correia, o Wellington Carlos, Rodrigo Pires, a todos vocês, bom dia para vocês. Doutora, vamos lá, já tem pergunta, né? Vamos falar primeiro, né? Hoje, então, está localizada, né, em Carmo de Minas, na rua Maria Franqueira, né? Pode ficar à vontade, pode falar, fica à vontade. Então, a gente está localizado ali na rua Maria Franqueira, no número 58, ali no centro. Muito bem. E está trazendo para nós inovações, não é isso? Isso mesmo. Eu abri o consultório ali com o conceito mesmo de trazer coisas inovadoras para Carmo de Minas, tudo que tem mais atual no mercado odontológico. Muito bem. E conta um pouco para nós aí, qual é a sua especialidade? A minha especialidade é endodontia, que é a especialidade do tratamento de canal, tá? Mas, além disso, eu atendo as outras funções também, inclusive crianças, tá? Então, a gente faz a parte de prótese, clareamento, restaurações, limpeza e atende também a área infantil, tá bom? E que é super importante, né? Porque cuidar de criança realmente já não é fácil. E criança, é muito difícil você colocar uma criança ali para extrair um dente ou para tratar. Hoje, realmente, não extrai tanto dente, mas é tratamento. É isso, doutora? É isso mesmo. Além da paciência que a gente tem que ter o amor também pelas crianças, né? Então, essas duas qualidades é muito importante para quando se vai atender uma criança. E, realmente, tem crianças que é difícil, é complicado o tratamento, mas a gente vai com amor, com carinho, utilizando de alguns manejos da odontologia para poder convencer, né, aquela criança a aceitar o tratamento, né? Então, também o conversar com a criança em casa, os pais também, ajudar a fazer a criança entender a necessidade do tratamento, da prevenção, é muito importante também. Que bom. Bom dia aí, Lucimauro Correia. Obrigado pelo carinho, bom dia. E já está em Carmo de Minas, já está a todo vapor. Há quanto tempo já está localizado na cidade? Faz um mês que eu abri ali o consultório e estamos lá, né? Aguardando os pacientes, atendendo bastante. Graças a Deus, já tem uma gama de pacientes boa para a gente atender. Mas eu espero todo mundo lá para fazer uma avaliação, uma consulta, para estar fornecendo um tratamento de qualidade aí para os pacientes. Muito bem, então tem que visitar, não tem que ficar com medo, porque dentista realmente dá daquele medo, né? Mas que as mães, principalmente as mães, né? Agora tem um local em Carmo de Minas para estar levando seu filho, né? É isso mesmo. Isso é importante. Quando os pacientes chegam, já vê alguém de branco, né? Já logo associa algum trauma que teve na infância, medo da agulha, medo de algum procedimento. Mas hoje em dia a gente usa materiais, técnicas para ter o mínimo de dor possível, né? E para ter uma consulta mais confortável para o paciente, né? Então, às vezes, o medo que a gente tem, o trauma que a gente leva de alguns anos atrás, ele tem que ser esquecido para dar uma oportunidade de um novo tratamento, né? De uma nova experiência, né, no dentista. Muito bom. E antes de eu estar fazendo algumas perguntas, né, que já me enviaram, né,
O que te motivou a escolher essa carreira de dentista? Bom, é uma história até engraçada, né? Porque eu tenho na minha família, meus irmãos são técnicos em prótese dentária, eu tenho na minha família tios que são dentistas, bastante essa parte odontológica, mas eu nunca tive o interesse, desde novinha, de seguir para a carreira odontológica. Porém, quando chegou na época de vestibular, que eu tinha que decidir qual seria a minha profissão, eu tive muito apoio da minha família para seguir nessa área, né? Devido à influência mesmo dos meus familiares. E eu agradeço muito a eles por ter me ajudado a seguir essa área, porque hoje em dia eu não me imagino fazendo outra coisa. A trajetória até aqui foi sempre muito proveitoso. E eu não me imagino fazendo outra coisa. Realmente a profissão que eu deveria ter escolhido e escolhi, graças a Deus. Muito bom, maravilha. Bom, você pode estar enviando as suas perguntas, tá bom? Você pode estar ligando para cá também através do 34 77 0020 e perguntar ao vivo, tá bom? Lembrando também que você vai estar concorrendo a uma camiseta ou uma Bíblia aí, você que está do outro lado, tá bom? Aquele abraço para vocês. Vamos lá, né? Quais os maiores problemas de saúde bucal que o brasileiro está enfrentando nos dias atuais? Ovaldo, é muito complicado a gente classificar quais são os problemas, porque o Brasil ele está entre os países com maior índice de problemas bucais do mundo, tá? E isso é meio contraditório, porque é no Brasil que a gente tem o maior número de dentistas, tá? Então a conta não fecha, né? Não deveria ser assim. Então, 88% da população brasileira tem a cárie. Então, a cárie, assim, é o maior problema bucal, tá? Existente antigamente, hoje em dia também continua sendo. Problemas gengivais diversos, como a gengivite, que é a inflamação dos tecidos gengivais, que é ocasionado pelo não uso do fio dental, tá? A perda precoce de dentes também. Então, quando a gente fala em atendimento de crianças, a gente está falando também em perda precoce, porque muita mãe não sabe identificar quais são os dentes permanentes, quais são os de leite e acaba não cuidando. Então, a gente precisa conscientizar mesmo a necessidade da visita ao dentista, porque é muito forte ainda na nossa sociedade os problemas bucais. Tá? Então, automaticamente começam já desde criança. Mas qual a idade certa para a mãe tá buscando o dentista? Qual é a idade que a mãe deve realmente procurar vocês, os profissionais? A gente recomenda procurando desde o nascimento dos primeiros dentinhos, tá? Então, ali por volta de 8, 9 meses que nascem os primeiros dentes, a gente já recomenda procurando dentista, para a gente ver se eles estão nascendo, os dentes estão nascendo na ordem correta, no tempo correto. É bom também para diagnosticar alguma anomalia, tá? E também o uso da chupeta, que é muito comum na nossa sociedade, né? Muito. Tem o tempo certo, não é que é proibido usar chupeta, mas ela tem o tempo limite para ser usado, porque a partir de uma idade ela começa só a trazer prejuízos para a saúde bucal. Tá? Tanto para fala, deglutição, que é engolir alimentos, para dentição, então traz uns sérios problemas. Então, desde os primeiros dentinhos já é importante procurar o dentista para fazer um acompanhamento. Eu mesmo praticamente, eu fiquei, acho que eu chupei, não é nem chupeta, foi bico, até 12 anos, hein? Até 12 anos, eu dei muita sorte e não tem problema no céu da boca. É 12 anos de idade. Então, realmente temos cuidado, tem que vir aí desde o berço, né? Exatamente. E quais são os principais cuidados para ter uma boca boa, cheia de saúde? Qual a saúde bucal? Saudável, justamente, a palavra é essa. Ovaldo, é muito importante, tá? A escovação, depois de cada alimentação, cada refeição, tá? O uso do fio dental, pelo menos uma vez no dia, antes de dormir, seria o mais indicado, tá? O uso do fio dental. E o acompanhamento no dentista também, tá?
uma alimentação balanceada. Então, às vezes, você tem uma alimentação rica em açúcar, carboidrato, e não faz uma higienização direito. Então, é aí que ocorrem os problemas bucais, tá? Então, a higienização é a escovação, o uso do fio dental. O enxaguante bucal, ele tem as suas indicações, tá? Isso. Porque, às vezes, a pessoa utiliza muito o enxaguante bucal, tem aquele hálito fresco e uma falsa sensação de limpeza, mas os dentes não estão limpos, entendeu? Então, o mais importante é a escovação e o fio dental, tá? O enxaguante tem os casos que a gente indica e tem os casos que não tem necessidade. Gente, então tem que ter para ter aquele sorriso bonito, então realmente tem que cuidar. Não tem que deixar, não tem que esperar. Acho que tem que começar uma prevenção. E é muito bom a gente estar falando, trazendo, porque a saúde, a nossa saúde depende do nosso dente, né? Exatamente. É isso? Hoje em dia, como tem um ditado aí que o nosso cartão de visita é o nosso sorriso, né? Exatamente. Então, você tendo um sorriso bem apresentável, às vezes você está à procura de um emprego, você chega lá com um sorriso que não está muito apresentável, fica complicado, né? Então, o cartão de visita é realmente o nosso sorriso. Se a gente cuida bem dos nossos dentes, na nossa boca, quer dizer que a gente está cuidando bem do nosso corpo, né? Antigamente, as pessoas não davam muita importância para isso, mas hoje em dia está muito alta a cuidar dos dentes, realmente, para ter uma boa imagem, né? Para passar aquela boa imagem. Então, se você quer passar uma boa imagem aí, tem que procurar o dentista, né? E vamos lá. De quanto em quanto tempo as pessoas devem procurar o dentista? Bom, tudo vai depender de pessoa para pessoa, tá? O mais indicado é de 6 em 6 meses. Você tá passando pelo dentista para fazer uma limpeza e averiguar se não tem nenhum problema realmente na boca, tá? Mas tem algumas pessoas, alguns casos, que a gente indica de mais tempo, tá? Então, vai passar de mais e mais tempo para poder averiguar, porque tem alguns problemas já pré-existentes que precisam de mais acompanhamento, tá? A criança, por exemplo, a gente pede que passe de 2 em 2 meses para a gente acompanhar certinho a dentição. Paciente que faz uso de aparelho, que tem algum problema periodontal, que às vezes possui os dentes com mobilidade, algum problema no osso, na gengiva, a gente peça que passa mais vezes, que faça consulta mais vezes, para ter realmente um acompanhamento maior. Porque daí precisa de um maior acompanhamento mesmo do dentista, né? Maiores procedimentos, mais vezes fazer a limpeza, a profilaxia, a aplicação de flúor. Mas recomendado para a maioria da população que tem a boca, assim, que a gente chama de comum, normal, é de 6 em 6 meses, tá? Para fazer uma limpeza e uma revisão dos dentes. Muito bem, ou seja, de 6 em 6 meses, então, tem que fazer essa visita, né, para que o dentista venha trazer o alívio. Até bom, acho que eu sei de 6 em 6 meses, para que também você venha a não ter danos no futuro, né? Isso mesmo. Porque quanto mais demora, quando for procurar, aí já tá... Já tá o caso mais avançado, né? É o que a gente fala. Você passando de 6 em 6 meses, o problema, se diagnosticado no começo, ele é mais fácil de ser cuidado, mais barato de ser feito. Agora, quando você deixa o problema se instalar, a doença, a cárie, o canal, o que tem que fazer, se instalar, mais caro vai ficar e mais tempo vai levar para se tratar aquele problema, né? Muito bem. Bom dia, Lucimauro Corrêa. E manda sua pergunta aí, tá bom? Obrigado pelo carinho. E vai visitar o consultório lá, tá bom? Isso. E também ao Tiago, é o esposo, né? Bom dia, Tiago. Bom dia também para a Ana Karine Benvenuto. E obrigado pelo carinho de vocês. E também bom dia, Isabela. Mais uma pergunta. Todo mundo quer ter aquele sorriso bonito. Todo mundo quer ter andar com os dentes claros, de longe, tá? Quando sorri já tem que estar brilhando. Vamos lá, né? As pessoas devem procurar vocês, né? Para fazer esse claramento, né?
clareamento dental, ele oferece, como que é? Como que funciona? Bom, Esse- o clareamento tá muito em Enfraquece alta os hoje em dentes, não dia. enfraquece? Como funciona? O clareamento, ele tá muito em alta hoje em dia. Então, às vezes a gente vê nas revistas, nas novelas, aqueles dentes brancos e chega o paciente querendo daquela cor. Bom, o clareamento, ele tem que ele tem umas particularidades dele. Então, ele tem que ser bem indicado, tá? O clareamento, ele funciona com um gel que a gente aplica, ou pode ser no consultório, ou pode ser com uma moldeira, que é usada em casa, tá? E o gel, ele vai penetrar no dente e remover a pigmentação escura dos dentes, Que tá? maravilha. Exatamente. E ele não traz nenhum dano de enfraquecimento no dente se ele for acompanhado pelo dentista. Então, o dentista vai indicar a concentração certa para cada caso, tá? O que acontece é que você vê muita gente fazendo por conta própria, você vê muita gente comprando pela internet, né? Géis que às vezes nem são liberados pela Anvisa, tá? E fazem em casa incorretamente e traz dano, sim, se não for acompanhado pelo dentista, tá? Eu quero te fazer uma pergunta, vamos lá. O carvão, né? Isso aí na minha época, né? Eu sou um pouco velho já. O carvão clareia o dente? Vou te falando e depois você responde aí. O carvão clareia o dente? E sim ou não? E outra coisa, também, o bicarbonato de sódio. Ele traz algum problema? Porque todo mundo, o bicarbonato é bom. E tem outras coisas realmente na internet que traz e diz que funciona. E realmente funciona? Vamos lá. Do carvão, você já ouviu falar? Ó, eu já ouvi falar tanto do carvão quanto do bicarbonato, tá? Mas eles não clareiam o dente. Eu vou te explicar o que eles acontecem e o malefício que é usar isso, tá? No nosso Preste atenção, gente. Ó, preste atenção, hein? Preste atenção que isso é muito Eita. importante. A gente Nossa. vê muito difundido isso na internet, né? E é uma coisa horrível de se usar e faz muito mal. Primeiro, os nossos dentes, eles são recobertos por uma camada que chama esmalte, tá? Que é onde dá o brilho para os nossos dentes, faz o recobrimento e a proteção. Quando você usa o carvão ou um bicarbonato, eles são substâncias abrasivas, tá? Então, o que você vai fazer? Você passando, escovando, você vai tirar esse esmalte, essa proteção, tá? O que dá a impressão que o dente está mais claro, porque você tirou a proteção, você tirou a parte que cobre o dente, entendeu? Você fez uma abrasão no dente, e isso não é bom. O que pode acontecer de malefícios usando esses produtos abrasivos? Sensibilidade, tá? Então, às vezes, você faz o uso desses produtos e depois você começa a ter uma sensibilidade com ar, com gelado, com quente, com tudo que for de temperatura, tá? E também você vai desgastando seus dentes com o tempo. O dente, ele já tem um desgaste natural mesmo, então você vê que pessoas mais velhas já têm o dente mais desgastados, você está fazendo com que isso ocorra mais rápido. Tá? Então, só traz malefício. Isso é uma falsa impressão. Como ele desgastou a superfície do dente, você acha que ele ficou mais claro, tá? Mas isso aí, você só está trazendo malefício para os seus dentes. Não é indicado fazer uso de nenhuma substância abrasiva nos dentes. Tá bom? Muito bem, então. E tem uma pergunta lá, né? A Ana Karine está perguntando. Primeiro perguntou, né? Se você faz é isso mesmo? Clareamento, né? Dá pra você ler aí. Isso. Se eu Você faço faz. clareamento. Sim, Isso. faço. Tá? Aí é bom fazer uma avaliação lá no consultório para ver qual das técnicas é mais indicada para o seu caso. Tá? Mas a gente faz sim o clareamento, a gente tira uma foto do antes, tira uma foto durante as sessões e tira uma foto depois para a gente ir comparando o grau de clareamento, tá? Ok, vamos lá. E outra pergunta. O bicarbonato de sódio, né? Ela perguntou serve para quê? O bicarbonato? O bicarbonato ele serve para uso somente culinário, né?
culinária, às vezes para usar em casa para lavar, como clarear roupa, só isso que serve. Nos dentes, como eu disse anteriormente, ele só serve para fazer uma abrasão e fazer um desgaste dos nossos dentes, que pode trazer vários benefícios vários malefícios, né, a longo tempo. Então, o bicarbonato, ele não é para usar na boca, ele não é para usar nos dentes, tá bom? Muito bem, então não pode, então tá aí para vocês que tá acompanhando, não pode, né? Não pode estar, não é recomendável. Então as pessoas estão usando o bicarbonato. E qual o outro produto mais usado que você... Bom, a Ana Karine fez outra pergunta lá, em relação à água oxigenada. A água oxigenada, assim, ela também não deve ser usada na boca, tá? Primeiro que ela contém substâncias que não pode ser engolida, não pode ser deglutida. E, Vamos aprendendo. a água oxigenada, ela não pode ser mesmo usada na boca, tá? Ela é para o cabelo, para outras indicações aí, mas ela não deve ser usada internamente, tá? Porque fica resquícios na boca ali daquele produto que você pode acabar engolindo e fazendo mal para a saúde. A gente tem que usar na boca coisas que são liberadas para aquele uso, tá? Então, coisas que são registradas na Anvisa, que são indicadas pelos profissionais, coisas que tem outro tipo, não é para usar, tá bom? Bom dia, paz. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? É a Major Souza. Major do Belo Horizonte. Ô, Major, bom dia. Bom dia, tudo bem, irmão? Da paz do Senhor. Amém. E você está acompanhando aí, estamos ao vivo aqui. Major, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Tá bom. É a doutora Tamires, né? Isso. Bom dia, doutora. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Então, eu trabalho também no consultório odontológico aqui em Belo Horizonte, né? E eu queria realmente fazer uma pergunta. Por que existem pastas dentais que dão muita sensibilidade aos pacientes e ainda estão no mercado? Ó, acontece o seguinte, é tudo questão de venda, tá? Então, aquelas pastas que prometem até ação clareadora, ela contém também substâncias, mas em questão de comércio, pagamento, elas acabam sendo ainda liberadas pela Anvisa e comercializadas, tá? Então, é uma coisa que traz malefícios, mas ainda continua sendo comercializadas por causa realmente do comércio, de todo o dinheiro que envolve ali a indústria farmacêutica, entendeu? Entendi. Porque o que acontece? Os pacientes, eles não têm muita, assim, eles acham que usando uma pasta clareadora, né, eles vão clarear os dentes e tal, beleza, e não passa pelo processo de clareamento, nada disso, e acaba dando muita sensibilidade a ponto até de ter que fazer outros procedimentos depois, né, exatamente por isso. E essa área odontológica, por exemplo, tem vários, né, porque se juntar todos os dentistas, todo o pessoal da área bucal de saúde, e tentar, né, entrar com um projeto, alguma coisa para acabar com esse espaço, né? Sim, o que acontece também é que às vezes a concentração do produto abrasivo que tem nessas pastas são muito pequenas, entendeu? Então, às vezes, eles vendem com uma ação clareadora, você não vê resultado, mas por quê? Porque o produto foi liberado pela baixa quantidade desses agentes clareadores lá no meio, entendeu? Então, às vezes, se a gente entrar, às vezes, com um recurso, eles alegam que é muita baixa concentração, acaba que não tem nenhum malefício, entendeu? É semelhante ao produto Formol quando usava no cabelo, entendeu? Eles colocam agora uma quantidade pequena e acaba passando pela Anvisa por causa da quantidade. É o que acontece também nas pastas com o uso desses abrasivos no meio. Essas informações também, doutora, você não concorda que às vezes é interessante a gente passar para os pacientes? Sim, é muito importante.
Essas pastas que têm ação clareadora, eu nem indico. Para mim não faz nenhum efeito. Eu nunca vi ninguém falando que faz um efeito satisfatório, tá? O que a gente indica é realmente o contrário. Aquelas pastas que têm efeito anti-sensibilidade, né? Aquelas que a gente usa para paciente que tem muita sensibilidade. Essas pastas que têm esse uso, esse uso para clareamento, que são abrasivas, eu realmente nem indico para os meus pacientes, né? E eu acredito que a maioria dos dentistas também não indique, porque a gente sabe que isso não dá nenhum resultado satisfatório. Então tá. Doutora Tamires, muito obrigada, viu, pela maneira que você explicou. Apesar de ter coisa que a gente ainda fica, mesmo sabendo, a gente fica meio perdida, né? Eu sempre falo com a doutora que eu trabalho aqui. Às vezes a gente fica meio perdida nessas coisas porque o paciente não tem. Mas é interessante, né, a colocação do profissional, né? Igual você acabou de falar, que você fala do grupo dele, que também passa. É interessante essa colocação do profissional para ele, né? Para os pacientes ter uma saúde bucal bem mais saudável mesmo, né? Isso mesmo. Eu que agradeço, tá? Pelo interesse de fazer as perguntas aqui. Muito obrigada. Imagina, te agradeço. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Major. Bom dia para você. Obrigado pelo carinho. E você está participando, né? Aliás, você está participando e ligou para cá, ganhou, você já ganhou uma camiseta, tá bom? Parabéns. Parabéns para você. E você envia para nós o seu endereço para que no começo da semana a gente envie a camiseta para você aí. Ok. Muitíssimo obrigada, Valdo. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado pelo carinho. Fica ligadinho conosco aí. Tenha um bom Imagina, dia. Obrigada. Fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essa é a Maju. A Maju? É. Ela que tá lá em BH, né? Capital Olha, Mineira. de longe. Um abraço pro Eduardo Brito, né? Vereador Eduardo Brito, tá nos acompanhando. Bom dia. Bom dia, o Marcos Paulo Castro. Bom dia também. E tem mais uma pergunta lá. Foi um dentista que Mandou eu usar indicou ela para usar o água oxigenada. É correto? Ô, Ana Karina, Ana Karine, né? Isso. Desculpa. O uso do água oxigenada que ele pediu para você, tá? É aquela de volume 10, a antisséptica, que a gente usa em machucado, tá? O que ele mandou você fazer é diluir ela, 1 colher de sopa num copo de água morna, né? E para fazer o bochecho, antes de dormir, 2 vezes ao dia. Eu acredito que essa foi a recomendação dele, tá? Nem em relação à água oxigenada, no seu caso que a gente está falando, não foi para uso de clareamento dos dentes, tá? O que eu falei anteriormente foi em relação ao uso da água oxigenada para clarear, tá? No seu caso, provavelmente, foi pedida a utilização por causa da gengiva, tá? Então, provavelmente, tem alguma inflamação na sua gengiva, ela está edemaciada, que a gente chama, que é quando está inchadinha, tá? E aí ele mandou você fazer o uso dessa água oxigenada para esse fim, tá? Para ajudar no desinchaço da gengiva, na melhora periodontal. Então, nesse caso, quando a gente usa água oxigenada 10 volumes, antisséptica, que é aquela transparente, misturada em água, ela pode ser usada assim, tá bom? Mas não é para o uso de clareamento. Esse é para o uso periodontal, gengival, para melhora na saúde gengival mesmo, tá bom? Eu acho que foi isso. Olha lá, ela falou que foi essa mesmo. Então foi tá isso o correto. seu caso, tá? Muito bem. Então, a outra pergunta aqui para você. Doutora, quando a prótese cai várias vezes, o que fazer? O que tem que se fazer? Tem que fazer outra? Como funciona? Minha mãe usa corégano, né? Usa corégano e o pozinho, mas cai direto. Tá. Mesmo usando, tá caindo. Tá, a prótese que ela deve estar se referindo ali deve ser a prótese total, né? Aquela que quando a gente perde todos os dentes, tem que fazer o uso, né? A famosa dentadura. Quando ela está caindo, pode ser por 2 coisas, tá? A primeira, que pode ser que ela já tenha muito tempo de uso, essa prótese, tá? Então, a prótese, ela não é para você colocar e ficar para sempre, ela tem uma duração.
Por quê? Porque o nosso osso, ele vai mudando com o tempo, tá? Ele acontece uma reabsorção do osso com o passar dos anos. O osso da boca, ele serve para segurar os dentes. Então, quando a gente perde os dentes, o osso vai sumindo também, tá? Então, eu acredito que o caso dela foi porque já faz muito tempo que foi feita essa prótese e ela já está larga, entendeu? Então, é necessário fazer uma nova prótese. Agora, se faz pouco tempo que ela fez, então é necessário ela ir no consultório para a gente avaliar o que houve. Ou se já estava larga desde o começo, se dá para fazer um reembasamento, que é colocar mais material ali para ela ficar mais firme, tá? Porque realmente o Corega, ele ajuda a fixar um pouco a prótese, mas é muito ruim, né, a gente fazer o uso todo dia, além de que é um produto caro também, né? Então, para se usar todos os dias, tá? Muito bem, então são várias perguntas, né? Tem mais perguntas, vamos lá. Vamos ver aqui outras perguntas, né? Que foram enviadas. E aí sempre já está tudo certo, né? Eu quero saber quando o dente está mole, se tem alguma coisa para ele ficar mais duro, e aí? Bom, o dente, quando ele tem mobilidade, a gente precisa averiguar qual que é o problema inicial. O que está causando? Qual que é a causa do seu dente estar com mobilidade? A gente só consegue fazer isso no consultório, tá? Então, a gente precisa avaliar se é um problema periodontal. Então, se a sua gengiva, o seu osso, tudo ali que recobre o dente, segura ele, tá infectado por alguma coisa que está fazendo seu dente ficar mais mole, tá? Mas isso aí a gente só consegue averiguar numa consulta, tá? Que aí a gente faz um exame radiográfico, vê o que está acontecendo e daí vai tomar as providências, os procedimentos para que ele fique mais tempo na boca ou, em alguns casos, que não dá mais para salvar. Mas isso aí a gente só consegue ver realmente na consulta odontológica, tá bom? Muito bem, você pode fazer a sua pergunta, envie a sua pergunta aí para que nós possamos estar respondendo para você. A doutora vai estar respondendo, aí eu estou aqui, mas eu não respondo, a doutora aqui que vai responder para você, tá bom? Bom dia para você, bom dia para o Cristiano Neves, lá na cidade de Airuoca. Bom dia, meu querido, forte abraço. José Roberto, em São Lourenço, Paulo Silva, né? E o Ailton Dourado, DJ Ailton, em Carmo de Minas. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Então, essa entrevista é para esclarecer para você, trazer informação para você. Muitas coisas a gente vai aprendendo, eu vou aprendendo aqui também. É muito bom. Mas eu pergunto, a Rita Macione nos pergunta, no meu caso, tenho o dente estragado, mas quando arranco, sofro com muitas dores, porque pensei que arrancando não iria doer mais. E aí? Como é que foi? Ela arrancou o dente, né? Está estragado o dente, arrancou o dente, mas sofre com muitas dores. Bom, se a dor for na região, é importante a gente fazer uma radiografia, tá? Colocar um exame radiográfico ali para ver se tá tudo certo ali dentro do osso. Se não ficou nenhum resto radicular ali de dente, se tá tudo bem, tá? Isso também é uma coisa que a gente só consegue ver lá no consultório, né? O porquê disso, por que está acontecendo essas dores, mas o principal é a gente radiografando mesmo, para ver se ali na região não restou nenhum pedacinho de dente e também se houve uma cicatrização boa, tá? Realmente é comum, às vezes, quando a gente extrai, na primeira semana ainda fica dolorido a região, porque está em processo de cicatrização, tá? Mas depois de um tempo não é mais para doer e a gente tem que averiguar se está tendo a cicatrização correta, tá? Se está tudo certinho com o nosso organismo, né? Para ver se a cicatrização está correta. Em caso de pessoas que têm diabetes, por exemplo, a cicatrização ela não ocorre de maneira correta, né? Então, por isso que é importante a gente estar sempre avaliando mesmo se está tudo certo. Então, e quem tem diabético, qual é o procedimento que vocês usam? Existe um procedimento específico ou não? A pessoa pode procurar vocês normalmente? Ele pode sim passar numa consulta, porém a gente pede exames, tá? Para ver o quão
está essa diabetes, né? Que tipo que ele é, se ele está controlado ou não. Em caso de que não está controlado, então a gente precisa primeiro controlar a diabetes para depois ser feito qualquer procedimento na odontologia. Em caso de pacientes compensados, pacientes que já estão controlados, né, que fazem o uso de medicação ou de insulina, então a gente pode realizar o tratamento, tá? Em alguns casos, de alguns procedimentos, a gente tem que fazer uma cobertura antibiótica para não ter nenhum problema, tá? De infeccionar, nenhum problema gengival. E os medicamentos também que a gente prescreve, o tipo da anestesia, tudo tem que ser para o diabético. Então, é tudo um pouquinho mais diferente, mas pode tratar o dente normalmente se tiver compensado, controlado, tudo certinho. Tem todo um procedimento diferenciado. Então, a maneira que você me trata, que eu não tenho diabético, vai tratar outra pessoa de diabetes, mas trata com uma certa, né, tem uma certa diferença ali. Mas então, você que é diabético... cuidado a mais, isso. Algumas diferenças nos produtos utilizados, né, na anestesia. Se for prescrever algum medicamento, então tem alguns medicamentos que não podem ser para pacientes diabéticos, então tem uma modificação sim, tá? Muito bem, então esclarecendo para vocês as dúvidas aí, bom dia também para a Rose. E manda a sua pergunta aí para vocês ficar inteirados. É muito bom saber. Olha, e a doutora vai estar falando aqui o endereço aqui em Carmo de Minas para você que está nos acompanhando pela região aí. Está na zona rural, tem bastante gente aí no bairro de Freitas. Aonde você estiver, tá bom? Para que você venha procurar. Você que está aqui no sul de Minas, São Lourenço, Itamar de Itanhandu, Dom Viçoso. O endereço está aqui no centro da cidade, né? Isso, a gente está localizado ali na Rua Maria Franqueira, bem ali no centro, né? No número 58, tá? Aí a gente atende de segunda a sexta, em horários personalizados também, que tem alguns pacientes da zona rural, como você falou, que só pode em determinados horários, em determinados dias. Então a gente faz um atendimento personalizado também. Muito bem, então você tem que ir marcar e cuidar dos dentes, gente. Cuidar, né? E eu devo dar uma passadinha por lá para dar uma... Tem que dar uma olhada, cuidar. O sorriso, né? Tem que prevenir. O sorriso faz parte. E quanto tempo, aproximadamente, a pessoa deve usar um aparelho? Sei que o tempo está curto, você tem que trabalhar ainda, mas quanto tempo, aproximadamente, as pessoas têm que usar? Eu já usei aparelho. No meu caso, foram, acho que uns 4 anos, porque eu fiz o uso de antibiótico, e isso me causou os danos, realmente ficou todo mole, os dentes, e acho que foram uns 4 anos de aparelho. Mas é recomendável há quantos anos, assim, ou não tem assim uma... Não tem como eu dizer para você um tempo certo, tá? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa, do problema. Tem alguns casos que são mais simples, tá? São casos de alinhamento, são mais simples e, contudo, são mais rápidos, mas tem alguns casos que são mais complicados, que a gente chama, tá? Então, casos que a gente tem que expandir osso no céu da boca, casos que a gente tem que, às vezes, o paciente tem a mordida cruzada, que a gente chama, tá? Então, são casos que demoram mais, tá? Então, assim, não tem como falar... falando um tempo. É só depois da documentação, daquela pasta, né, que o dentista pede, das radiografias, que a gente consegue estimar um tempo, tá? Mas ele pode variar ou para mais ou para menos, mas realmente tem pacientes que necessitam de mais tempo, tá? E outro de menos. Hoje em dia a gente tem no mercado aparelhos mais tecnológicos, que até o autoligado, que são aparelhos que não usam aquela borrachinha, tá? Muito Ele bom, tem bacana. nele mesmo um fecho que faz o fio ter mais contato com a pecinha, então a gente consegue um tratamento mais rápido com ele. Então, um grande avanço mesmo tecnológico na odontologia foi esses aparelhos. Que bom. Então, consegue um tempo mais rápido, mas tudo é de acordo com o paciente. Alguns casos são mais rápidos, outros mais demorados mesmo. Muito bem, mas resumindo tudo, tem que cuidar dos dentes. Porque tem muitas pessoas, né? Tem várias pessoas. Assim, a gente vê pessoas
que tem uma condição financeira muito boa, mas eu não sei, as pessoas não cuidam do sorriso, como a gente falou no início, né? Onde você chega hoje para procurar um emprego, o sorriso tem que estar sempre em destaque, além de ser uma questão de saúde, né? Exatamente. Eu acho que o que às vezes não fica muito claro para as pessoas, que o dente não é só estética. O nosso corpo, ele está totalmente interligado. Então, às vezes, bactérias que estão na nossa boca pode cair na corrente sanguínea, migrar para o coração, dar problema no coração, endocardite bacteriana, se alguém tem alguma curiosidade aí, pode procurar aí na internet o que é endocardite bacteriana, tá? Que são bactérias que estão na nossa boca, migra para o coração. Eita. Então, muito mais do que estética, é saúde, né? Mas é muito bonito quando você vê alguém com os dentes tudo arrumadinhos, né? Às vezes não são tão alinhados, não precisa ser aquela coisa 100%, de novela, né? Aquela Mas coisa tá de uma novela. coisa bem limpinha, né? Isso. Exatamente. E é uma coisa que, às vezes, o paciente tem falta de alguns e tem a condição financeira de arrumar aquilo e deixa para lá. Mas é uma coisa que, igual a gente falou, nosso cartão de visita mesmo. Quem olha pra gente não sabe quem a gente é, só vai ver aquilo estético, aquilo externo, Exatamente, né? Isso vai dizer muito do que a gente é. Vamos cuidar dos dentes, né? Bom dia também para a Rosane, né? Rosane, né? Que a gente fala da Rosane no começo. A Rosane faz a programação aqui e apresenta o programa Conexão Jovem. Bom dia para você, Rosane. Olha, ainda tem mais uns 10 minutinhos. Você pode estar ligando para cá. Se você ligar para cá e fazer uma pergunta aí, você pode ganhar uma camiseta como essa aqui, tá bom? Personalizada da rádio para você, tá bom? Basta você estar entrando em contato conosco ligando para cá, tá bom? Caso você não ligue, nós vamos continuar aqui, né? E eu vou deixar agora você dar dicas, né? Dicas de saúde, né? Dar aquelas dicas bacanas, aquelas dicas aí para pessoas realmente cuidarem. O que realmente precisa, né? Bom dia também para o vereador Marcelo Dias de Castro. Bom dia. Marcelo, então, tem uma nova dentista na cidade, né? Então, para dar uma passadinha por lá, né? E, né, eles como vereador, Eduardo Brito, Marcelo e os demais vereadores, te dá aquele bem-vindo, né? Trazendo ele para a cidade. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom Então, dia. pode ficar à vontade, pode deixar aí, pode ir falando aí, tá bom? Pode ir. Bom, Valto, vamos começar então pelas dicas, né, de escovação, que é o mais importante, tá? O uso da escova certa é muito importante, tá? A escova, ela tem que ser sempre macia. Ah, doutora, mas se a escova sempre tem que ser macia, por que vende as escovas duras? Então, porque muita gente me pergunta isso. A escova dura, ela serve para escovar prótese, tá? Então, a prótese é feita com material resistente, que precisa de uma escova um pouco mais rígida para escovar ele. Então, a escova dura só serve para escovar prótese. Os dentes, a gente sempre tem que escovar com escova macia e, de preferência, a haste dela ali, a ponta ativa, a cabeça da escova, ela tem que ser pequena, tá? Por quê? A cabeça pequena da escova, ela vai alcançar lugares que talvez aquelas escovas que tem a parte ativa muito grande não vai alcançar. Então, às vezes, você tem aquele dente muito lá atrás, criança que tem, ai, nossa, eu sinto muita ânsia quando eu escovo os dentes. Então, a de cabeça menor vai alcançar lugares mais longe, mais difíceis de acesso, tá? A língua também, muito importante escovar. Então, às vezes, a gente faz uma higiene bucal dos dentes boa, mas a língua não escova. E a língua que é responsável pelo mau hálito, tá? Às vezes, você vê aquela língua branca, aquela língua que chama saburra, né? Aquele branco que fica na língua. Aquela língua dá mau hálito, tá? Principalmente em pacientes que são fumantes. Então, é muito importante escovar a língua, tá? Tem escovas de dente que as costas dela tem algumas depressões, alguns relevos, que serve para massagear a bochecha também, porque ali também contém restos alimentares, tá? Então, fazer uma boa escovação, escovando todas as áreas do dente, a parte do meio, a parte de fora, a parte de dentro,
tá? Todas as faces mesmo do dente, e a gente tem que imaginar como se a gente estivesse fazendo uma massagem mesmo na gengiva, tá bom? Depois de fazer tudo a higiene, a gente vai pro fio dental. O fio dental não basta só colocar e tirar, a gente tem que colocar, abraçar um dente e remover. Dessa forma a gente vai estar removendo todo o resto alimentar que ficou ali entre os dentes, tá bom? Tem uma maneira certa de escovar os dentes, é complicado aqui demonstrar, não tem como demonstrar, né? Tá certo. Mas lá no consultório, durante a consulta, após a limpeza, eu sempre ensino como escovar corretamente os nossos dentes, tá? E o uso do enxaguante bucal, como eu disse, tem pacientes que a gente indica mais, né? Respondendo, tá bom? Pode ficar à vontade ali. Tá, joia. E tem pacientes que não precisa nem fazer o uso. Deixa eu ver. Ah, tá. É a Rosane. Mas pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. A doutora vai estar passando para vocês aí. Tá, joia. Então, é basicamente isso, tá? A limpeza, a higiene bucal, ela não é uma coisa que demora muito tempo, né? Porque às vezes a gente perde tanto tempo no celular, assistindo uma televisão, assistindo um vídeo na internet, mexendo nas redes sociais, e deixa para fazer a nossa higiene por último, e quando já vai fazer já está com sono, já não tem mais tempo, mas a gente tem que colocar sempre a nossa saúde em primeiro lugar, tá bom? Pode falar. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode enviar pra gente, tá joia? Pode falar. E sobre o que Anapion é bom ou não? O quê? Anapion, qual o produto melhor para se limpar? Pra se limpar, ó, a pasta de dente, ela faz uma ação detergente, tá? E auxilia na escovação. Então, ela faz a espuma que vai ajudar a gente e vai deixar aquele hálito bom, aquele gostinho bom na boca. Em relação à pasta de dente, na minha opinião, algumas pastas têm o uso mais indicado, né? Que é em caso de sensibilidade, a gente indica pastas para aquele problema. Mas quando a pessoa não tem nenhum problema com sensibilidade, nenhum problema específico, a gente indica essas que estão no mercado mesmo. Porque todas têm a mesma função, tá? Que é detergente e para ajudar ali na escovação fazendo espuma, né? Então, o uso da pasta de dente é importante nesse aspecto, tá? Em relação ao enxaguante bucal, que a gente faz, que às vezes a gente indica, para pacientes que têm algum problema gengival, então a gente indica alguns mais específicos, tá? Mas, em geral, aqueles enxaguantes que a gente encontra mesmo no mercado, nas farmácias, eles já são suficientes para ajudar ali na boa limpeza, tá? Mas o uso dele todos os dias não é indicado. Então, a gente pode usar 1, 2 vezes por semana, tá bom? Eu acho que não tem mais pergunta, Valdo. A gente... Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, em relação a você falou sobre a... Ah lá, tem uma pergunta da Ana Karine. Qual a pasta de dente melhor para sensibilidade? Ô, Ana, tem duas que eu indico, tá? Uma Sensodyne, que ela é muito boa, tá? Às vezes você tem sensibilidade em pontos exatos, assim. Então, você pode passar ela com o próprio dedo, assim, esperar um minutinho, depois fazer a sua escovação, que ali ela vai ter uma maior ação, tá? Sobre aquele dente, que está com maior sensibilidade. E tem a da Colgate, a Sensitive Pro Alívio. Sensitive Pro Alívio, que você acha nas farmácias também. Ela também é muito boa para sensibilidade, tá? Então, são duas pastas que eu indico para quem tem sensibilidade. Muito bem, então, acho que ficou bem explicado para vocês. Aprendi bastante e a gente vai aprendendo. E, doutora, só tenho que agradecer, né, por essa... É um momento, né, de... É uma maneira de a gente estar informando, né, Carmo de Minas e região, porque trouxe aquela ideia de
por ser uma rádio evangélica, tem um segmento só gospel evangélico, sim, mas a gente também gosta e tem que trazer informações para a comunidade, trazer os benefícios, falar das coisas boas que estão vindo para a cidade, como esse consultório que chegou, e muito bom mesmo esse esclarecimento, com coisas boas que você trouxe para a gente. E o bom de tudo, que não estamos falando só na região, mas tem demais localidades, tem países que nos acompanham, e nesse momento também em todo o Brasil as pessoas estão nos acompanhando. Foram perguntas, respostas, e vai ficar gravado, as pessoas podem estar mandando as perguntas, você responde também, e também pode entrar em contato, deixar a mensagem lá no seu Facebook, né? Isso, tem o meu Facebook, tá? A minha página ali no Facebook chama Doutora Tamires Ambrosio, consultório odontológico, tá? Tem uma página lá. Tem também ali o consultório que você pode estar passando. Lá na frente tem a placa que tem o meu número de telefone, que é 99213-3422, tá? E, Valdo, eu agradeço muito a oportunidade, o convite de estar aqui, dando uns esclarecimentos, tirando algumas dúvidas sobre a profissão que eu tanto amo, né, que é a odontologia, e deixar aqui uma mensagem para vocês, né? Sempre se cuidar, sempre procurar o melhor pra gente, porque quem ama a gente é a gente mesmo, né? Então, se a gente não puder fazer algo por a gente, quem que vai fazer? Não tem né? como. Exatamente. Não tem como. Primeiramente a gente tem que buscar. Exatamente. Né? Muito obrigada, Eu tá? que Pelo agradeço. convite. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam, tá bom? Vocês podem deixar suas perguntas aí, como eu disse, ela responde para vocês, tá bom? As pessoas vão chegando, vai para estar acompanhando, mas nós estamos chegando no final. Vai né? ficar salvo aqui essa live? Vai ficar salvo, tá bom? Então, Pra aí que vocês podem assistir, né, Valdo? Vocês vão assistir. Foi muito bom sobre saúde bucal, tá bom? Com a doutora Tamires Ambrosio, tá bom? Obrigado ao vereador Eduardo Brito, ao vereador Marcelo. Obrigado a todos, né? Com a Ana Paula que chegou, está nos acompanhando lá na cidade de Itamonte, né? Itanhandu. Obrigado pelo carinho. A todos vocês, a Mari Faria, a toda a Geralda, a todos que estão acompanhando. Rose Santos, né? Se eu não falei o nome de vocês aí, tá bom? Não se preocupe não. A Binadade Silva. A Binadade está lá na zona rural. Em Freitas, né? Está lá no bairro de Freitas nos acompanhando. E Mariluce Faria também. Ailton Oliveira. Obrigado a vocês. Nós vamos ficando por aqui. E assim, perguntas e respostas. E tem que ser, faz como ela vem, tem que encarar, né? Tem que vir, encarar e falar mesmo. No começo a gente fica meio travado, né, Valdo? Nossa, perde as palavras, que a gente não está acostumado mesmo a falar assim para bastante gente, mas depois a gente vai se soltando, né? Isso é bom para que venha aí os vereadores, venham aí trazer esse crescimento para a população, pessoal do SAAI, prefeitos, enfim, estamos abertos, né? Estamos aí para trazer para vocês informativo. Doutora Tamires, obrigado pelo carinho. E tem mais uma pergunta aqui. A Thelma Oliveira Venâncio, qual a melhor forma de fazer a higiene oral de uma criança? Como é que você vai cuidar da boca de uma criança? A criança é muito semelhante ao que eu expliquei anteriormente, tá? O que vai diferenciar da higiene bucal de uma criança é a quantidade de pasta que a gente vai utilizar, tá? Então, a pasta, ela sempre tem que ser com flúor. Então, aquelas pastas lá que tem gostinho e que não tem flúor, ela não é recomendada a utilização, tá? Porque Mas o flúor... realmente usa muito, realmente para agradar a criança, usa muito escombra. Eu cheguei até a comprar isso já para minhas crianças. Tem que comprar aqui, porque senão não escova dente. Então não tem nada disso. Tem as que tem gosto, mas é importante você ler no rótulo se ela contém flúor, tá? Se ela contém flúor, pode ser aquelas de uva, morango, pode utilizar aquelas que é até um incentivo mesmo para a criança estar escovando os dentes. Porém, aquelas que não contém flúor, ela não deve ser utilizada, tá?
As que contêm flúor é utilizada em pequena quantidade, então varia da idade da sua criança, tá? Quanto mais novinha é a criança, menor a quantidade de pasta, tá? Porque muita criança não consegue jogar fora a pasta, acaba engolindo aquilo, então é importante ser bem pouquinha a quantidade de flúor, de pasta, aliás, né, que contém flúor. E algumas crianças também, elas não deixam os pais escovar, né, mas é sempre importante, pode deixar ela escovar, mas depois dar uma repassada, escovar novamente. A criança, ela não tem coordenação motora suficiente para fazer a higienização sozinha, então os pais têm que estar atentos e ajudar a criança nesse quesito, tá? Muito bem, então tá bom, ficando por aqui. Ô, Thelma, você entendeu, né? Thelma Oliveira Venâncio. Obrigado pelo carinho. Então ficou bem explicado, bastante. Eu gostei muito, foi muito bem explicativo. Espero que a gente possa estar fazendo isso mais vezes, trazendo mais informativo. Né? As pessoas podem também passar lá no consultório, né? E fazer perguntas e até mesmo marcar, agendar ali. Isso. Pode agendar a avaliação, a consulta, que a gente faz uma avaliação do que precisa ser feito, né? A gente também fala sobre a higiene, é só marcar a consulta, tá joia? Bacana, então, para finalizar, gente, vamos só lembrar aqui, pode passar o endereço lá, tudo direitinho, a rede social para a pessoa entrar em contato, tá, para que você joia. possa... o endereço é ali na Rua Maria Franqueira, tá? No número 58, é ao lado da barbearia do Leandro, tá? O telefone é 99213-3422, o WhatsApp também, então às vezes tem uma facilidade aí de comunicação, tá? A página no Facebook chama Consultório Odontológico Doutora Tamires Ambrosio, e tem no Instagram também Doutora Tamires Ambrosio. Aí a gente posta dicas, casos que a gente faz, é só acompanhar lá. Muito bom. E ali você tem um cabeleireiro do lado, você, e do outro lado, É a Fernanda. A Fernanda, Isso. né? Esteticista. Isso, é a A Fernanda. Fernanda. Então, muito bem. Então, é fácil de você achar. Então, você cuida da beleza, você cuida do dente e você cuida do cabelo. Olha que maravilha. Já sai completo. Tudo prontinho. Obrigado pelo carinho de vocês. Nós vamos ficando por aqui com mais esse trabalho maravilhoso essa manhã. Agradeço a todos vocês por perguntas e respostas. Ficando por aqui. Você acabou de ouvir pela Rádio Estrela do Oriente. Entrevistas, debates, a informação verdade para você ouvinte. Apresentação, Missionário Valdo Andrade. Puxo uma cadeira, com você quero falar. Me desculpe o desabafo, eu preciso conversar. Todo mundo ligado!